Bolsonaro enviou um projeto de lei para isentar de punição militares e policiais que se excederem no exercício de sua profissão, ampliando a noção do que seria a legítima defesa para policiais em operações de garantia da lei e da ordem, o que envolve até mesmo a repressão a protestos. O nome técnico é excludente de ilicitude, o nome popular é licença para matar. Eu sou Mano Ferreira e esse é o Livros Notícia dessa sexta-feira, 29 de novembro. De segunda a sexta, sempre às 8 da manhã, a gente traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Isentar policiais de punição por matar alguém durante o trabalho é o que propõe o excludente de ilicitude, projeto de Jair Bolsonaro para as chamadas operações de garantia da lei e da ordem, o que pode envolver até mesmo a repressão a protestos de rua. O Código Penal brasileiro já prevê em seu artigo 23 alguns casos de excludente de ilicitude, ou seja, quando o policial não é punido mesmo se matar alguém. São os casos de estado de necessidade, legítima defesa ou estrito cumprimento do dever legal no exercício regular do direito. Ou seja, a ideia é que situações extremas em defesa da própria vida ou da vida de alguém que esteja diretamente ameaçado de ser morto por um bandido, os policiais não são punidos por homicídio nesses casos. Mas em qualquer dessas hipóteses, o agente pode responder por excessos. A avaliação a ser feita é basicamente, então, se era ou não necessário agir da forma que o agente agiu para garantir a segurança dele ou de alguém. O que Bolsonaro quer mudar é justamente acabar com a punição para possíveis excessos. Isso não é uma novidade. Em 2017, em entrevista ao portal UOL, o então pré-candidato disse o seguinte: agiu, trabalhou, houve algo de errado? Responde, mas não tem punição. Alguns falam, você quer dar autorização para o policial matar? Quero sim. Bem, ser mais claro do que isso é impossível. Ele também falou sobre o assunto na sabatina do Jornal Nacional em 2018. A gente vai relembrar como foi. Não podemos deixar os policiais continuarem morrendo na mão desses caras. Nós, do Exército Brasileiro, acabamos de perder 3 jovens garotos para o crime agora. Nós temos que fazer o quê? Em local que você possa deixar livre da linha de tiro as pessoas de bem da comunidade e com tudo para cima deles e dá para o policial e dá para os agentes da segurança pública o excludente de ilicitude. Ele entra, resolve o problema, se matar 10, 15 ou 20, com 10 ou 30 tiros cada um, ele tem que ser condecorado e não processado. Hoje, Bolsonaro tenta justificar o envio do projeto fazendo alusão aos protestos que têm acontecido na América Latina. Ele costuma dizer que os policiais precisam atuar com a retaguarda jurídica, ou seja, na narrativa de Bolsonaro, os policiais brasileiros estariam de mãos atadas para lidar com o crime, porque seriam excessivamente punidos só por tentarem cumprir o seu dever. Será que isso faz sentido? A gente fez essa pergunta para Irapuan Santana, nosso consultor jurídico. Ira, os policiais são excessivamente punidos no Brasil? Falta retaguarda jurídica para que a polícia faça seu trabalho com eficiência? Fala galera do Livros, fala Mano, tudo bem? Sobre a questão do excludente de ilicitude, eu entendo que é muito ruim alguém que se diz liberal defender essa possibilidade de eventuais excessos não serem punidos. Justamente porque o Estado ele deve ter limites para se imiscuir na liberdade, da esfera de liberdade das pessoas. Então ele deve ter ali um ato que seja proporcional para cessar aquele ato criminoso, né? Então, mas isso já existe na nossa legislação, que é a legítima defesa, né? A legítima defesa, atuar em legítima defesa é atuar com violência, né, e resposta proporcional para que cesse aquela violência primeira que ocorreu. Então, quando você tem ainda mais
respaldo do ponto de vista jurídico, né? Na verdade, você está querendo que o Estado haja de qualquer maneira, e é como se a gente desse um cheque em branco para o Estado. E isso aí, a gente, como liberal, a gente não pode concordar, né? Então é isso, pessoal. Um abraço, até mais. Como Irapuan explicou, o excludente de ilicitude, nos termos em que Bolsonaro defende de dar uma licença para o policial matar em exercício da função, tem um problema de base conceitual que deixa muito complicado para qualquer liberal apoiar. Do jeito que Bolsonaro propõe, o excludente de ilicitude é uma carta branca para o Estado. Quando a gente fala que o liberalismo defende a limitação do poder do Estado, nada pode ser mais explícito do que a necessidade de limitar o poder de um agente do Estado tirar a vida de alguém. Qual seria o sentido, afinal de contas, de falar em limitar o poder do Estado para intervir na economia, se ao mesmo tempo se desse uma carta branca para o Estado intervir na vida das pessoas da maneira mais drástica que existe, que é tirando a vida de alguém? Não faz sentido, né? Mas, explicada essa questão conceitual, o liberalismo defende a limitação do poder do Estado e, portanto, a limitação do poder do Estado de tirar a vida de alguém. Tem uma outra questão importante aí. Porque nós somos o país em que os policiais mais matam e mais morrem no mundo inteiro. E isso não é normal, ninguém pode achar isso normal. E a gente precisa discutir, sim, ao mesmo tempo, como proteger os policiais, especialmente os policiais honestos, que são a imensa maioria, e como evitar os abusos dos policiais. Sobre isso, a gente já conversou com o nosso conselheiro acadêmico, Leandro Piquet, que é um dos maiores especialistas em segurança pública do Brasil. Existem conflitos honestos, que eu estava descrevendo um pouco um padrão. Assim, eu acho que a Polícia Militar de São Paulo, de uma maneira geral, tem padrões honestos de conflito. Aborda uma viatura com 4 infratores. Tem um padrão, procedimento de abordagem. Abordagem correto, né? E a reação é muito dura, certo? Aí, do outro lado, você tem situações que é o despreparo, a falta de procedimento, o interesse ilícito do policial, a presença do policial numa situação injustificável, em que havia ali alguma transação que saiu de controle e resulta num homicídio, o abuso puro e simples da violência. Isso tudo foge. A questão não é a lei, a questão é o procedimento operacional, em primeiro lugar. É o treinamento, é o preparo para fazer abordagens, para como enfrentar essas situações de tensão. Então, se o policial é bem preparado do ponto de vista tático, do ponto de vista da técnica de abordagem, de uso de arma, etc., a tendência é que os conflitos se resolvam de forma não violenta. Então, eu acho que isso aí é uma questão muito importante. Quer dizer, tem um aspecto que não tem nada a ver com o pacote, com o projeto anticrime do Moro. Nada a ver. Tem a ver com a incapacidade das polícias de produzirem normas técnicas, procedimentos, treinamentos de acordo com as situações envolvidas no dia a dia do policiamento de áreas conflagradas. Então, áreas conflagradas, a presença do crime organizado requer maior proteção aos policiais, sim, porque os policiais constantemente são alvo de ações muito agressivas por parte do crime. E tem que responder dentro de isso precisa virar manual. O Brasil envia tropas para o Haiti que enfrentou situações criminais complexas, tudo padronizado, manualizado. O enfrentamento se dá dentro de critérios objetivos, orientado por um oficial. Agora, não é. A desordem, mais uma vez, eu lamento ter que usar o Rio de Janeiro como exemplo, mas a desordem carioca de o soldado junto com o sargento fazendo negócio na ponta. Que isso não tem nada. Aí sim. Decidindo como as coisas são feitas. Sem o tenente no batalhão, porque não vai para a rua fiscalizar. Então, eu acho que isso, a ausência de supervisão, a ausência de treinamento, a ausência de procedimentos padronizados, tudo isso favorece a violência na ponta. Quase nenhuma polícia do Brasil tem procedimentos operacionais padronizados. E não adianta só botar no papel. Aí várias vão falar, não, nós temos, mas tem que...
de 6 meses tem que chamar o policial para fazer a reciclagem. É um treinamento dificílimo, cara. Enfim, tem que fazer o treinamento. Quando a gente vê a explicação do Piquet, que a gente acabou de assistir, fica muito claro o quanto é importante diminuir os confrontos violentos da polícia. E como isso exige, antes de mais nada, que o trabalho da polícia seja levado a sério e realmente respeitado pelos políticos. E na prática, isso significa profissionalizar a gestão da polícia. Os policiais precisam ser bem treinados. Tem que ter manual de procedimento, tem que ter instrução clara, né? A gente precisa parar de deixar os policiais entregues à própria sorte em operações sem nenhum planejamento. É muito triste que, no lugar disso, a gente vê o governo Bolsonaro, que fala tanto em proteger e valorizar os policiais, querendo avançar com uma pauta violenta, enquanto o que a gente precisa é de mais inteligência no uso da força. E aí, a gente não está falando de um mundo cor-de-rosa, de um mundo hippie, não. Para conter a violência e o crime, é sim necessário, muitas vezes, usar o porrete, usar a força. Mas não é de qualquer jeito. O uso da força pelo Estado tem que ser feito com inteligência, com estratégia e com limites, dentro do cumprimento da lei. E a lei só pode ser cumprida se houver, de fato, fiscalização e controle. Licença para matar é o oposto disso. E a falta de limite, em geral, vem acompanhada de falta de respeito à hierarquia. Falta de limite não combina com lei e ordem, combina com bagunça. E o Brasil já tem muita bagunça, não precisa de mais. O Brasil precisa de respeito à lei, devido processo legal, Estado de Direito. Numa democracia liberal, o Estado de Direito respeita a diversidade, cultiva a liberdade e garante a livre manifestação. É isso que o Livres defende em todo o país, através do trabalho dos nossos associados, lideranças e dos mandatários da Bancada da Liberdade. A gente vai ver um pouco isso na prática agora com o Giro Livres. Outra coisa, quando eu falo de pontos sombrios, ministro, da mesma forma que temos que condenar a ditadura sanguinária da Venezuela, a ditadura sanguinária de Pinochet, que alguns membros do governo fazem questão de exaltar, nós temos que condenar também a ditadura sanguinária da Arábia Saudita, com quem este governo está flertando. Me causou uma indignação, para não dizer palavra pior, ver o presidente da República bajulando o príncipe sanguinário da Arábia Saudita. Então, não podemos ter dois pesos e duas medidas. Se somos e queremos ser uma democracia liberal, o farol do Ocidente e coisas do gênero, como tem sido falado no discurso oficial, temos também que condenar estas ditaduras, ministro, porque são tão sanguinárias quanto a ditadura de Maduro e Hugo Chávez. Olá, passando aqui para convidar toda a galera de Divinópolis e região para nesta sexta-feira, dia 29, a partir das 18h30, no auditório da UENG, lá no alto da Avenida Paraná, a participar da exibição do documentário Real 25 anos, Muito Além de uma Moeda, que conta toda a história dos bastidores da formação do Plano Real, que foi tão importante para a história recente do nosso país. Vai ser um evento muito legal, espero todos vocês lá. Valeu! Se a gente quiser valorizar a educação, o caminho é olhar o aluno, o caminho é olhar como eles estão aprendendo e quais são as formas da gente mudar a carreira do professor para que os alunos aprendam mais, para que a educação seja de fato entregue. Então, esse debate, né, que a gente está travando aqui da reforma da Previdência não está sendo bem guiado sob o ponto de vista da educação. O que a gente está vendo aqui é uma pauta corporativista, uma pauta que ignora e negligencia o que de fato tem que ser entregado para que a gente tenha uma educação de maior qualidade. É lamentável a posição das pessoas que estão aqui na galeria hoje, desrespeitando diretamente o Poder Legislativo. Eu gostaria de pedir aí o respeito de todos os presentes, inclusive das assessorias. Por favor. Muito obrigado. Então, só para concluir agora, a reforma da Previdência ela é mais do que necessária. Critérios especiais de aposentadoria deveriam ser dados com muito cuidado, porque existe um efeito colateral. Alguém paga essa conta, o dinheiro não nasce em árvore,
E a gente precisa lidar com muito respeito e muito cuidado com o dinheiro de quem paga imposto. Porque quem paga imposto, muita gente pode não pensar nisso, mas é o pai que está desempregado, que de manhã acorda 5 horas da manhã para entregar currículo, para tentar encontrar um emprego. É a mãe que cria os filhos sozinha e que não sabe se vai ter dinheiro até o fim do mês. Professores no estado de São Paulo, a partir do ano que vem, eu peço licença a Vossa Excelência, devido ao que eu disse a todos, está suspensa a sessão por conveniência da ordem. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder as notificações. A gente agora também está presente nos podcasts, nos agregadores, então se você preferir ouvir, é só procurar pelo Livrescast por lá. Bem, esse foi o Livres Notícia desta sexta-feira. Continue acompanhando com a gente de segunda a sexta, sempre às 8 da manhã. A gente traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado, bom fim de semana e até segunda-feira.